Bom, então vamos ao quarto exemplo, né, da vibração forçada com amortecimento. Esse é outro exemplo interessante e muito conectado com a prática, porque ele trata do comportamento de uma máquina rotativa ao desbalanceamento, tá certo? Então, o que acontece? Isso é muito encontrado na prática. Você tem uma máquina rotativa, né? O desbalanceamento é um problema inerente, né, a uma máquina rotativa, e ele tem que ser o efeito colateral dele tem que ser minimizado. Então esse problema ele mostra como que a gente usa a, a teoria que a gente aprendeu, né, que ela é relativamente simples, para identificar, né, características de uma máquina rotativa desbalanceada, né? E, e o que e isso vai dar os indicativos, né? Vai sinalizar o que pode ser feito para minimizar o problema, minimizar o dano, né? Minimizar os riscos. Então, o título do problema é deflexão, o deflexão, deslocamento, né, de um motor elétrico devido ao desbalanceamento rotativo. Tá? Bom, então aqui o enunciado diz o seguinte, que um motor elétrico de massa M, maiúsculo, montado sobre uma fundação elástica, né, vibra com uma deflexão de 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros, né, na ressonância. E aí a figura aí que ele se refere é a figura do livro, né, que é essa figura que está aí embaixo. Sabe-se que a massa de desbalanceamento do rotor é 8% da massa do rotor, da massa total, né? A massa, ele mistura um pouco o que é rotor, o que é motor, mas na verdade ele está tratando. O motor é o conjunto completo, né? É a carcaça mais a parte rotativa né, da máquina. Então, assim, o que ele chama aí de motor, na verdade, é a máquina, né? É a máquina, né? E só que o motor, né? Ele é constituído de carcaça mais rotor, que é a parte interna do motor, né? A parte giratória, né? Então essa aqui é a parte fixa, a parte externa, e isso aqui é a parte girante, né? Então, a massa total do motor, a massa M maiúsculo, é, é a soma da massa da carcaça com a massa girante. Tá? Então ele está dizendo aí que a massa de desbalanceamento, que a gente vai chamar aqui de Mzinho, é igual a 8% da massa do motor, da massa total. Isso devido aqui, devido a problemas de fabricação, né? Então, isso aqui é também importante, de uma certa forma, né? Porque o que acontece? Quando uma máquina ou qualquer item, né, de engenharia é produzido, né, o que se busca, né, é um custo, é um preço, né, final, né, é se ter um preço final para o item que seja que vá atingir um determinado segmento de mercado, né? Então, esse preço final ele vai ser função do custo de fabricação, né, do custo total de fabricação e o lucro, e a margem de lucro que a empresa quer ter. Então, é claro, o que acontece? Normalmente, com a fabricação de qualquer item, você tem itens que são mais baratos, né? Itens mais baratos e itens menos baratos, mais caros, mais custosos, né? Então, o que acontece? Os itens mais baratos, eles vão
focar num determinado segmento de mercado. E os itens mais caros vão focar num outro segmento de mercado. Agora, é claro que a diferença de um para o outro vai estar o quê? Na qualidade, né? Na qualidade. Claro que existem outros fatores, né? Como a própria questão da marca, etc. Mas o que predomina, na verdade, o que manda, impera, é a qualidade, né? Então, é claro que no caso aí, por exemplo, de um motor, né? Ou de uma bomba, ou de um compressor, quer dizer, de uma máquina, né, de engenharia. Não tá, ninguém está muito preocupado com a marca. A marca pode ser a marca XYZ, mas ela pode ter modelos mais caros e modelos mais baratos. O que vai diferir um do outro é justamente a qualidade, né? E essa qualidade, né? A qualidade, ela entra. O que entra em jogo aqui na qualidade? O material, né? O material e a fabricação, o processo de fabricação, né? Então, quanto mais nobre for o material, mais caro o preço, mais caro o custo de fazer essa máquina, né? E quanto mais sofisticado for o processo de fabricação, né, quanto mais preciso, né, maior a fabricação ela envolve muito, quer dizer, ambos, né, envolve muito a questão da precisão. Então, quanto mais precisão de operação tiver o equipamento, mais a fabricação terá que ser é, feita com mais cuidado, né? Então, isso vai implicar em mais custos de fabricação. Então, eu estou falando tudo isso para simplesmente dizer o seguinte, que quando você tem um motor, quando o enunciado fala aqui que o problema da massa de desbalanceamento ser 8% da massa total, significa que isso está dentro de um nível de qualidade de fabricação e de material, né? Então, você pode reduzir isso para 0,5%, né? Se você estiver usando um material mais nobre, um material mais bem e uma fabricação com mais qualidade. Então você vai reduzir isso, tá? Então aqui ele diz, o dado é esse, né? Que a massa, o desbalanceamento vai ser basicamente no nível de 8% da massa total. E o coeficiente de amortecimento, a fundação, é 0,025. Então ele pede o seguinte: determinar aonde está, qual é a excentricidade da massa de desbalanceamento, quer dizer, a que distância do centro geométrico o centro de massa do rotor se localiza, né? Essa excentricidade. A deflexão de pico do motor, a deflexão máxima do rotor, quando a razão das frequências varia a partir da ressonância. Tá? Então, assim, aqui ele quer saber qual é a máxima deflexão do rotor, do motor, né? No caso, do motor, porque aí a gente vai estar analisando o comportamento da máquina como um todo, né? A partir da variação, em função da variação da razão das frequências, a partir da ressonância, né? Então a gente sabe, né, do gráfico, que na ressonância a gente vai ter a amplitude máxima. Mas isso depende do amortecimento, né? Então, quanto maior o amortecimento, menor é essa amplitude máxima. No caso, aí o amortecimento está amarrado, né, a um amortecimento de 0,025, né, o zeta. Então, ele quer saber o seguinte, ele está fornecendo dados para esse amortecimento e a máquina operando na ressonância, na frequência de ressonância, né? Ou seja, para um R igual a 1. Então, nessa segunda pergunta, ele está perguntando o seguinte: como é que é essa variação como é que esse pico, né? Qual é o máximo de deflexão que a gente tem, né, para esse amortecimento, quando eu saio da ressonância, né? Qual é a máxima? Bom, e a letra C qual é a massa adicional que deve ser adicionada uniformemente ao motor se a deflexão do motor na ressonância tem que ser reduzida para 0,1 metros. Então,
Ou seja, ela está com 0,15 o deslocamento do motor e eu quero reduzir para 0,1. Então, qual é a nova 0,1 0,1 metros, né? Isso aqui é de deslocamento. Ele quer saber qual é a massa adicional que eu preciso colocar, né? Eu já tenho 0,08 da massa total. Quanto mais eu tenho que colocar para eu reduzir essa amplitude para 0,1, né? Assumir que a massa excêntrica se mantém inalterada quando a massa adicional é adicionada ao motor, ou seja, a massa vai ser adicionada naquele ponto lá que a gente vai calcular onde está a excentricidade. Bem, então vamos aqui à solução, né? Então a gente começa com a equação de movimento para um sistema rotativo com desbalanceamento. Então a gente tem aqui a equação de movimento, a massa total, o amortecimento, a rigidez e a gente tem a força aqui. Então a força harmônica, desbalanceamento é força harmônica, numa frequência, que é a frequência de rotação, e a amplitude dessa força, a gente sabe que é uma força que tem origem centrífuga, então ela é proporcional ao quadrado, a gente viu isso na parte teórica, ela é proporcional ao quadrado da rotação, a massa de desbalanceamento e a localização dessa massa. Tá? Bom, essa é a equação de movimento, então a minha solução particular para uma força harmônica vai ser dada por isso aqui, e eu sei que a razão, né, que é a função de resposta ao desbalanceamento, o FRD, que a gente viu lá na parte teórica, que é o M, a massa total multiplicada, o produto da massa total pela pela amplitude máxima de deslocamento, está para a massa de desbalanceamento vezes a excentricidade, né? A partir dessa razão aqui que a gente viu lá, né? A razão das frequências ao quadrado multiplicada pela função de resposta de frequência. Bom, então, nós temos isso aqui, né? Aqui são dados do problema, ou seja, é 0,15 metros de deslocamento para R igual a 1, ou seja, na ressonância. A massa de desbalanceamento é 8% da massa total e o amortecimento é 0,025. Bem, então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos essa expressão, essa é a expressão que nós vamos usar, né? Essa expressão aqui é a que a gente vai usar. Mas a gente já pode melhorar, a gente já pode fazer alguma coisa com essa expressão aqui. Porque essa expressão, que é a função de resposta de frequência, é essa aqui, né? Só que para um R igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou substituir R igual a 1, né, aqui e aqui, né? E eu vou obter que o H é 1 sobre 2 zeta. Então, na ressonância, o módulo, né, o módulo da função de resposta de frequência é 1 sobre 2 zeta. Bom, primeira pergunta, né, conforme está aqui, é a excentricidade. Então, a excentricidade, a gente usa a letra E, né? Então, o E, quanto vale o E? Então, eu vou substituir os valores em mx na expressão, né? Nessa expressão aqui, que eu falei que a gente vai usar, só que agora com o H, né, igual a isso aqui. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o E, né? Eu quero saber o E. E eu tenho o resto, né? Então, assim, eu tenho o M, eu não tenho o M, né? Mas eu tenho que a massa é 8% do M, então eu vou cortar o M com M, eu vou substituir aqui. O E é o que eu quero saber, né? E o 0,15 eu tenho, e eu tenho o zeta. Então eu vou colocar aqui o zeta, né? Então eu vou ter 2 vezes zeta aqui. Fazendo as contas, o E dá isso aqui. Então eu tenho um E de 0,094 metros, ou seja, 9,4 centímetros, né? Então, esse é
a excentricidade, né? Eu não sei quanto é o raio do rotor, mas eu sei que o E está a 9,4 centímetros, ou seja, é um rotor de raio pelo menos aí de 10, né? De 10 centímetros de raio, é um rotor grande, né? É, então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, ele está perguntando, ele pede qual é o valor máximo de amplitude, né, que ocorrerá quando quando a gente se desvia, né, da frequência natural, né, do R igual a 1, para esse amortecimento. Então, assim, o que acontece é o seguinte, essa questão aí, a gente tem que voltar lá no livro, né, na página 289, para dar uma olhadinha nas observações que são feitas pelo autor do livro em relação à figura da FRD, né? Então, a figura que a gente que está lá na parte teórica, né, que vem lá do livro, ela mostra a variação, né, da função de resposta ao desbalanceamento e, consequentemente, da amplitude máxima ao desbalanceamento em função da razão das frequências. Agora, existem detalhes ali que são descritos na página 289, né? Assim como nos demais casos, né? Na FRF, na transmissibilidade, nos sensores de deslocamento, de vibração, houve também observações para os respectivos gráficos. Bom, quando a gente fala de máximo, a gente está falando do valor máximo de uma função. E o valor máximo de uma função, ele está relacionado à derivada da função, né? A derivada, o valor máximo da função é atingido quando a derivada da função atinge o valor zero, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a função, no caso, a expressão da FRD, né? Derivar, né? Igualar a zero para encontrar qual é o R, né? Que relativo ao valor máximo da função. E com esse R a gente encontrar então a, qual é o valor máximo, né? Então assim, lá no livro, né, o que se obtém lá é que o R, né, ao derivar, ele vai ser a derivada da FRD vai ser igual a isso daqui, raiz de 1 menos 2 ao quadrado, certo? Aqui e lá também diz o seguinte, que como a gente observa aqui, né, a gente pode, esse denominador, ele pode ser igual a zero, né, e ele pode ser menor que zero, né, menor que zero. Bom, se ele for igual a zero, a gente vai ter uma indeterminação aqui, né, o resultado R vai para infinito. E E se ele for menor que zero, a gente vai ficar com a raiz do número negativo. Então, o zeta, ele tem que ficar limitado a 1 sobre raiz de 2. Por quê? Porque quando isso aqui for substituído aqui, a gente vai ter o valor 1, né? Vai ficar 1 menos 1, 0. Então, para qualquer valor menor do que 1 sobre raiz de 2, a gente vai ter um valor menor que 1, mas positivo. E aí, assim, a gente vai ter um valor para R. Né? Lembrando que R é ômega F sobre o ômega N, que é a frequência natural não amortecida. Né? Bem, então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quanto maior o amortecimento, né, quanto mais o zeta se aproximar de 1 sobre raiz de 2, lembrando que 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 é 1,4. Então, na verdade, é mais ou menos 1,4 sobre 2, que dá 0,7. Né? Então, quando o zeta se aproxima de 0,7, né, a gente vai ter um valor cada vez menor aqui. Cada vez menor aqui. Né? Vai ter um valor cada vez menor aqui. E aí, consequentemente, a gente vai ter um denominador cada vez menor e um resultado cada vez maior.
né? Então, o R, né, ele vai se afastar, né, do ômega n, porque ele vai ficar maior. Então, a gente vai ter que, na medida que o R aumenta, né, a frequência de maior amplitude vai ser uma frequência acima da frequência natural, ou seja, o pico vai se deslocar para a direita. Né? Então, é mais ou menos isso aqui, né? Você tem aqui um determinado pico, né, para um determinado amortecimento, e aqui está meio tortinho aqui, mas isso aqui seria o R igual a 1. Então, o pico ele se desloca para a direita, e para o R0 ele fica exatamente centrado em 1. Aqui, na verdade, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, porque isso aqui, na verdade, quando a gente vê lá na figura, as curvas todas tendem aqui para 1, né? Mas o importante é olhar que esses picos eles vão tendendo para serem maiores do que 1. Bom, já que essa é a expressão da derivada, né, o que acontece? Para zeta igual a 0,025, se a gente substituir isso em 1 sobre raiz de 1 menos 2 zeta ao quadrado, a gente vai ter um valor bem pequenininho, né? A gente vai ter um valor bem pequenininho, não. A gente vai ter aqui embaixo um valor muito próximo de 1. Né? A gente vai ter aqui, na verdade, 0,999375. Então, é praticamente o R igual a 1. Né? Então, o que isso aqui está querendo dizer é o seguinte, que realmente, para esse zeta, a amplitude máxima vai ocorrer muito próxima da frequência natural. Né? Então, aqui o que o problema está mostrando é o seguinte, o zeta ele é 0,025, ou seja, ele é menor do que raiz de 2 sobre 2, então ele está atendendo a isso aqui, certo? O valor máximo vai ocorrer quando a derivada for igual a zero, né? Então a gente viu que a derivada é igual a isso daqui, e a gente vai obter o R para o valor máximo. O R para o valor máximo é esse daqui, certo? O R para o valor máximo é esse daqui. E para esse zeta, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o valor máximo, né, ele vai ser igual a essa expressão aqui que carrega o zeta. Por que isso? Porque o R é muito perto de 1. Aqui, na verdade, o problema ele já meio que simplificou, né? Ele já meio que simplificou para a própria expressão, né? da FRD, né? Porque o que nós temos? Bom, então é o seguinte, a expressão da derivada é essa daqui. Né? Então, o R para o máximo valor, ou seja, quando a derivada for igual a zero, o R vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 menos 2 zeta ao quadrado. Quando eu pego isso aqui e substituo na expressão da FRD, né, que é R ao quadrado vezes o módulo de H, né, H de ômega F. Então, a gente vai obter uma expressão para FRD, né? Eu vou substituir o valor de R aqui, e onde tiver R aqui, e vou desenvolver. Aí eu vou obter uma expressão que é a expressão do valor máximo. Então, o valor máximo vai ser mx sobre me máximo, vai ser igual a 1 sobre 2 zeta raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Então, qual é o processo? Eu tenho uma f de x, né? Eu tenho uma f de x, eu quero saber quando que essa f de x é máxima, eu quero saber o máximo dessa f de x, então eu vou pegar o quê? Eu vou derivar essa f de x e vou igualar o resultado a zero. Aí, com isso, eu vou obter o quê?
a derivada, vou obter a f' de x igual a zero. É outra expressão em x, tá? Outra expressão em x. Aí eu vou obter qual é o x. Eu vou obter, então, disso aqui eu vou obter qual é o x para a f de x máxima. F de x máxima, tá? E aí eu vou substituir, né, esse x na f de x para obter o x máximo, certo? Então, aqui no meu caso, né? Então, aqui no meu caso, quem é a minha f de x? A minha f de x é isso daqui, né? É isso daqui. E qual é a expressão da f de x? A expressão da f de x é isso daqui. Então, eu vou derivar isso daqui, vou obter uma expressão para o r, vou derivar, vou igualar a zero, vou obter uma expressão para o r em que essa função assume o valor máximo, e esse r eu vou substituir para obter o valor máximo dessa função, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, se o r máximo é isso daqui, quando eu substituo esse valor de r na expressão da FRD, que carrega o r, eu obtenho o valor máximo da FRD. Então, quando eu faço a substituição, o que eu obtenho? Eu obtenho 1 sobre 2 zeta raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Aí eu obtenho o valor máximo, né? A FRD máximo, onde a FRD é essa razão aqui, né? Aí, com essa expressão, que ela já tem o zeta direto, eu vou substituir o zeta, meu zeta de 0,025, e vou obter, de novo, 15 centímetros. Aí vocês vão falar, então é a mesma coisa? Sim, é basicamente a mesma coisa. Quando a gente olha lá no livro, o autor, nesse exercício, ele usa todas as casas decimais que ele pode usar, e ele chega a 0,15. Aí aqui tem mais 4 casas decimais, certo? Então é aqui que faz a diferença. Na realidade não faz diferença nenhuma. Então o que essa pergunta ela mostra é o seguinte, como que se obtém o valor máximo de fato, né, de deslocamento, né, considerando que esse valor máximo pode não acontecer na frequência natural. E a gente tem que então usar o conceito da derivada, né, quando ela for igual a zero, para a gente ter o valor máximo dela, a gente vai ter uma expressão, né, para o r, para o x, né, e aí a gente vai substituir esse r na expressão da função para obter o valor máximo. Foi mais ou menos o que foi feito aqui. Os detalhes estão mais explicados lá na página 289, na teoria, tá? Mas o que se chega aqui é que o valor é praticamente os 15 centímetros que a gente tinha na frequência natural. Então, esse amortecimento ele é tão baixo, né, que o valor máximo ele praticamente acontece na frequência natural não amortecida, tá? Bem, a terceira pergunta, ela é a seguinte, né? Que massa deveria ser adicionada ao rotor, ao motor, de maneira que a máxima amplitude da ressonância passasse a ser 0,10? Então, o que acontece? A gente tem 0,15 na ressonância, né? Aí ele pergunta, qual é a massa que eu tenho que adicionar para ter 0,10? Ora, a massa adicional, eu vou chamar ela de MA. Então, a minha massa, a minha massa, né, A com crase, a minha massa total, eu vou somar essa massa adicional que eu quero calcular, né, e eu vou ter, né, vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui atrás, né, só que aqui eu fiz para obter o E, né?
e aqui eu faço para obter uma, com aquele E, conhecendo aquele E já, né? Qual é a massa que eu tenho que colocar a mais naquela distância de 0,94 para eu obter os 20, né? Desculpa, sim, para eu obter para obter os 20 não, para eu obter a, a, para eu obter 0,10, né, de deslocamento, né? Então, isso daqui, né, como a gente viu aqui atrás, é igual a 1 sobre 2 zeta, né? Então, eu posso, 1 sobre 2 zeta. Então, eu vou usar a mesma equação aqui, a mesma coisa, né? E vou... E 1 sobre 2 zeta é 20, né? Então, com essa expressão, eu calculo o MA. Então, calculando, o MA é 0,5 m, ou seja, a massa do motor deveria ser 50% mais alta para reduzir a amplitude máxima na ressonância de 0,15 para 0,10. Né? Então, reparem, o que ele está querendo aqui não é mudar a massa de balanceamento. Ele está querendo mudar a massa do motor para que o motor fique mais pesado e, consequentemente, a, a amplitude passe de 0,15 para 0,10, certo? Então, a conta aqui foi de que essa massa adicional deveria ser 50% maior para que o motor ficasse mais pesado e vibrasse com menos 5 centímetros, né? Então, isso aí é mais uma situação bastante realista, né? Em que é claro que a forma de resolver o desbalanceamento é balanceando, né? Mas uma forma de resolver mais imediata, mais precária, é adicionando massa ao motor para que ele fique mais pesado e vibre menos, tá? Para que a inércia dele fique maior. Então, esse é o final aí do quarto problema dessa parte.